Olá a todos, aqui é o professor Daniel Ferreira Moreira Lobato, do Departamento de Fisioterapia Aplicada, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, Minas Gerais. Estou aqui para contar para vocês um pouco dos resultados do nosso projeto, que foi desenvolvido após a aprovação no edital Universal FAPMIG de 2015, intitulado O efeito da bandagem funcional por Dynamic Tape na função do músculo glúteo médio, na cinemática e cinética do tronco e do membro inferior, e no desempenho funcional em mulheres saudáveis. Inicialmente, é interessante nós apresentarmos o conceito de uma bandagem funcional para aqueles que eventualmente não conheçam. Uma bandagem funcional, ela é uma fita elástica, adesiva, que é colocada sobre a pele para o tratamento e também, mais recentemente, para a redução do risco de uma série de lesões musculoesqueléticas. Então, são recursos muito utilizados dentro da área da fisioterapia, desde a década de 70, quando surgiu o primeiro modelo de bandagem funcional, que é o mais conhecido, que é a chamada Kinesiotape. Desde então, vários outros modelos foram desenvolvidos, e ganharam o mercado, e também o uso no contexto clínico e esportivo. Dentre eles, nós destacamos a bandagem Dynamic Tape, que é esta bandagem que eu estou mostrando aqui para vocês, que é uma bandagem que ela apresenta algumas características diferenciadas em relação às bandagens anteriormente existentes, em relação à sua estrutura, ao seu material, à sua capacidade de estiramento, em relação aos métodos, planejamento para aplicação, princípios de aplicação, propriedades mecânicas, o que fazem dessa bandagem um recurso diferenciado em relação aos demais modelos existentes no mercado. Essa bandagem é uma bandagem australiana e foi desenvolvida na última década pelo fisioterapeuta Ryan Kendrick. Embora todas as bandagens funcionais elas sejam muito utilizadas no contexto clínico e esportivo, elas ainda carecem de um maior embasamento, uma fundamentação científica a respeito do seu uso, ou seja, elas são muito utilizadas pelos profissionais, mas ainda sem tanta certeza quanto à sua efetividade, pois existem tanto evidências favoráveis quanto evidências contrárias à sua utilização. Ou seja, os seus resultados são bastante controversos e precisam ser melhor investigados. Isso vale para as bandagens funcionais de uma forma em geral e também para a bandagem Dynamic Tape, que é uma bandagem mais recente e, portanto, que teve menos tempo para ser explorada por meio de estudos científicos. Então, dentro desse contexto, foi o objetivo do nosso trabalho verificar o efeito da aplicação dessa bandagem Dynamic Tape na ativação muscular, na força muscular do músculo glúteo médio, na cinemática, ou seja, no padrão de movimento do tronco e do membro inferior, e no desempenho funcional em testes de corrida e salto em mulheres saudáveis. Nós buscamos estudar essa bandagem inicialmente em mulheres saudáveis, considerando que essa população ela é mais vulnerável a diversas lesões agudas e crônicas do joelho. E caso a bandagem Dynamic Tape no músculo glúteo médio seja efetiva para uma melhor ativação muscular, para gerar um maior torque, uma maior força e um melhor controle sobre os movimentos, caso isso ocorresse, seria algo benéfico no sentido de redução de alguns fatores de risco para algumas lesões do joelho para essa população. Então, nós realizamos esse estudo, que foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Tivemos como amostra do estudo 54 voluntárias, entre 18 e 30 anos, saudáveis, esportistas, que foram alocadas por meio de um sorteio simples em um dos 3 grupos de intervenção. Um dos grupos recebia a aplicação da bandagem Dynamic Tape no músculo glúteo médio, de uma forma ativa, ou seja, de uma forma planejada para promover uma otimização da função dessa musculatura. Esse grupo contou com 19 voluntários. Um segundo grupo era submetido à aplicação da bandagem funcional na sua forma placebo, também no músculo glúteo médio, ou seja, uma forma que não é ativa e que não deveria gerar nenhum tipo de efeito. Esse grupo contou com 17 voluntárias. E um grupo que não era submetido à aplicação da bandagem funcional, que era o chamado grupo controle e que contou com 18 voluntárias. Muito importante enfatizar que nenhuma das voluntárias sabia qual o grupo
que estava sendo alocada e qual a finalidade desse grupo, a fim de que isso não interferisse na efetividade da intervenção. Esses grupos foram avaliados antes e após a aplicação da bandagem, no caso dos grupos bandagem ativa e bandagem placebo, e em duas situações separadas por 30 minutos, no caso do grupo controle que não sofria a intervenção. Foram avaliados em relação à ativação muscular, do músculo glúteo médio, por meio da eletromiografia de superfície, que é uma ferramenta biomecânica que serve para avaliar o grau de ativação muscular. Simultaneamente, a avaliação da cinemática, ou seja, uma filmagem dos padrões de movimento dessas voluntárias durante atividades de agachamento e salto. Também foram avaliadas em relação à força muscular, para fazer a abdução do quadril, que é um movimento de abertura do quadril, no qual o glúteo médio é um músculo muito importante, e também em relação ao desempenho funcional, por meio de 3 testes de corrida e salto. Como resultados, nós verificamos que não houve um efeito expressivo da aplicação da bandagem sobre a ativação muscular e sobre a força do músculo glúteo médio. Da mesma forma, também não houve um efeito expressivo da aplicação da bandagem em uma melhora do desempenho funcional nos testes de corrida e salto que foram realizados. Entretanto, nós verificamos que houve um efeito agudo, ou seja, um efeito imediato, importante, modificando o padrão de movimento das voluntárias, que receberam a aplicação da bandagem ativa, no sentido de diminuir a quantidade de flexão do joelho e de adução do quadril durante o movimento de agachamento. Esse resultado ele é interessante porque a adução do quadril ela é um movimento que está associado com um outro movimento do joelho, que nós chamamos de valgo do joelho, e esse valgo de joelho, quando ele acontece de uma forma exacerbada, ele é um fator de risco importante para as lesões do joelho em mulheres. E como a bandagem na forma ativa conseguiu reduzir a adução do quadril, e pensando nessa associação que a adução do quadril tem com o valgo do joelho, ela foi um recurso interessante para modificar o padrão de movimento dessas voluntárias, com possibilidade ou com potencial de reduzir o valgo dinâmico do joelho e, dessa forma, atuar de uma forma a reduzir esse fator de risco frente a essas lesões que são mais comuns em mulheres. Então, embora a bandagem não tenha apresentado um efeito expressivo sobre a ativação muscular e sobre a força do músculo glúteo médio, ela apresentou um resultado interessante no sentido de modificar alguns movimentos que estão potencialmente relacionados com um risco maior de lesão do joelho na população feminina. Então, nós tivemos como conclusão que a bandagem Dynamic Tape, quando aplicada no músculo glúteo médio, favoreceu uma menor adução do quadril, e pensando que a adução do quadril promove um melhor controle sobre o movimento em valgo do joelho, que é um fator de risco para várias lesões dessa articulação, é possível que a bandagem favoreça o controle dos movimentos dessa articulação e, com isso, possa reduzir alguns fatores de risco para essas lesões. Sugerimos, como desdobramentos futuros, que novos estudos sejam realizados para confirmar esse aspecto. Gostaríamos de agradecer à FAPEMIG pelo apoio financeiro, pelo fomento a esse projeto e também pelo fornecimento de uma bolsa de iniciação científica para uma das alunas que esteve envolvida com esse trabalho e também à Universidade Federal do Triângulo Mineiro pelo apoio financeiro destinado a esse projeto, também sob a forma de bolsa de iniciação científica. Muito obrigado a todos.